de amigos, companheiros da doutrina espírita, das outras casas aqui da região norte, aos nossos colaboradores aqui do Núcleo Espírita Segue Jesus. E é com muita satisfação que a gente está aqui nesta manhã de domingo, reunidos. Eu vou chamar o Cláudio, que é o presidente da nossa casa, para apresentar cada um de nós, a nossa casa, a vocês. Bom dia a todos. A Maria estava preocupada que eu costumo falar boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu sempre dou minhas notas, né? Mas foi tudo bem, né? Então, bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para a gente, né? Nós todos. Nós estamos recebendo o pessoal da AME, o pessoal da Federação, Pedro, o Ricardo. E, como eu disse, hoje é um dia especial porque a nossa casa foi uma das escolhidas pela Federação Espírita para a gente fazer a divulgação dos 160 anos do Evangelho. Então, são 4 casas que estão fazendo: a Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. E essas casas estão fazendo agora tudo ao mesmo tempo. Nós estamos um pouquinho atrasados, porque o pessoal gosta de comer, né? Dá para a gente começar às 10 horas, né, Pedro? Mas não tem problema, não. 10 e 10, está tudo bem. Então, gente, eu vou passar para vocês a Silvia de novo, que é ela que vai fazer essa apresentação, né, Silvia? Mas sejam muito bem-vindos. E quero dizer para vocês também que depois que o Thiago terminar a palestra, voltem lá para comer, que sobrou bastante coisa, tá? Aí vocês vão para casa, talvez não precisem nem almoçar, né? Então, aí, voltem lá, tá bom? Espero vocês lá. Beijos. Bom, além do Cláudio, que é o nosso presidente, nós temos outros membros da diretoria aqui presente. Nós temos o Vanderlei, que é o nosso vice-presidente, a Cida, que é a nossa diretora da área de divulgação, a Márcia, que é a nossa diretora da área de evangelização, a Alexandra, nossa diretora da assistência social. Somos nós, né, que estamos aqui presentes. Eu sou a Silvia, eu sou diretora da área espiritual. Nós temos a Vânia, a nossa secretária da diretoria executiva. Agora eu chamo o Pedro. Aí o Pedro fala como que tivemos a ideia deste evento, o porquê estarmos aqui, o porquê dessa temática toda, e apresentar a pessoa da AME que está aqui conosco. Bom dia a todos. A paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje sempre. Sejam todos bem-vindos. Que alegria ver as outras casas, da região próxima aqui da Zona Norte. É importante ter essa reunião dos centros espíritas, como o nosso Cláudio falou, a Silvia falou, regionalizado, para fazer a integração dos centros espíritas. Independentemente, use, aliança, federação, somos todos espíritas. Estamos aqui em nome de Jesus para auxiliar o próximo. E no final das contas, nós mesmos. Nós somos mais necessitados do que nós podemos imaginar. Então, agradecendo as boas-vindas do Segue Jesus, que nos sediou, nos emprestou para sediar esse evento aqui, nessa casa, nessa região, e dar boas-vindas a todos vocês. Estamos todos muito contentes. Alguns recadinhos, deixa eu usar minha cola, porque eu não vou conseguir lembrar de tudo. Esse evento é um evento em comemoração aos 160 anos do nosso querido Evangelho, segundo o Espiritismo. Queira ou não queira, esse livro trouxe, modifica, auxilia muitos de nós, todos nós, para falar a verdade. E nada mais justo do que ter essa homenagem singela, mas do fundo do coração, para homenagear o nosso querido Evangelho. A federação, ela, através da federativa, ela teve essa ideia de ter esse encontro descentralizado exatamente para auxiliar os centros espíritas de várias regiões. Dada a pandemia, nós tivemos grandes desafios. E ainda estamos tendo. Para isso, temos que ter algumas iniciativas, e uma delas foi essa, ter esse movimento centralizado. A federação, ela tem a área federativa como um elo de ligação entre os centros espíritas e a federação. Auxiliar os centros espíritas em suas atividades, podemos chamar atividades core, que é a parte social, espiritual, ensino, infância e juventude.
Então, os centros espíritas, os dirigentes dos centros espíritas que estão aqui, se necessitarem de algum auxílio, por favor, nos contatem. Independentemente se é USE, Aliança ou Federação. Esse mês nós teremos alguns eventos. No dia 27, agora, nós teremos o evento da AME. O Ricardo, que é o representante da AME aqui, nos fará uma breve explanação também. Dia 28 nós teremos o Grupo Espírita Paulista, umas reuniões. Esse Grupo Espírita Paulista é exatamente aquele grupo que reúne as 4 grandes instituições aqui do estado de São Paulo. No dia 10 nós teremos um evento presencial lá na Federação. E dia 25, lá na Federação, na Federativa, o nosso presidente, Roberto Watanabe, ele fará uma palestra dos desafios que ele enfrentou durante esses 6 anos do seu mandato, especialmente no meio da pandemia. Ele teve um grande desafio de administrar a federação na pandemia, o problema da situação de estar em casa ou não, home office, trabalhos virtuais. Então, uma grande oportunidade de troca de informações. Os dirigentes que quiserem e puderem, venham, participem, vamos conversar, vamos trocar ideias durante esse evento, porque é uma troca de experiência muito importante. Nós também estamos tendo, na região norte, o RTC e o ROSSI, que é basicamente um treinamento para os colaboradores e dirigentes de centros espíritas. Todos nós sabemos como auxiliar, mas às vezes precisamos de alguma orientação. Orientação que nós somos, além de tudo, canais de comunicação do plano espiritual. E devemos saber auxiliar os nossos irmãos necessitados. E como auxiliá-los. Boa intenção nós temos, mas nós precisamos saber como. E esse pessoal do ROSSI e RTC tem essa função de auxiliar o centro de espírita na condução das suas atividades. Bom, sem mais delongas, convido o Ricardo Marujo, que ele é o representante da AME aqui na Zona Norte, que ele veio nos representar hoje aqui, para dar algumas palavras e explanar um pouco mais sobre a AME aqui no estado de São Paulo. Por favor. Obrigado. Bom dia a todos. É uma satisfação essa oportunidade que a Federação e esses centros espíritas nos dão. A AME, a Associação dos Médicos Espíritas. Essa associação foi fundada pela doutora Marlene há 50 anos atrás e congrega médicos espíritas. Essa associação vem fazendo um trabalho muito importante a respeito de medicina e espiritualidade. Então, todos nós sabemos a influência que tem o espírito sobre o corpo físico, a influência que tem os nossos pensamentos na determinação das doenças. Então, não existe cura, existe uma autocura. Somos nós que curamos. Nós, pessoas. Os médicos dão os meios, mas se a nossa cabeça, se os nossos pensamentos não estiverem voltados para aquele objetivo, a gente não consegue a cura. Então, é uma satisfação muito grande ver essa iniciativa da Federação de unir os centros espíritas. Isso é uma coisa muito saudável. Então, vai ser muito importante para a doutrina e para a própria filosofia espírita essa união, essa troca. Esta casa tem luz, a gente sente uma vibração muito grande nessa casa. A nossa casa espírita, Caribachuto, é muito humilde, mas tem uma energia violenta lá, como todas as outras casas espíritas. E por que não pegar particularidades de cada uma e fazer uma troca de experiências? Isso é muito saudável. Uma casa espírita convida um palestrante para vir aqui, a turma daqui convida outro. Então, essa troca é muito, muito saudável. Então, eu parabenizo essa iniciativa da Federação, que é muito importante. Nós, da AME, tem a AME São Paulo, a AME Brasil e a AME Internacional. Foi a doutora Marlene que foi presidente da AME São Paulo, divulgou isso no estado de São Paulo. Depois ela fundou a AME Brasil, foi presidente. Depois ela fundou a AME Internacional.
Então, essa divulgação da doutrina espírita, desse paradigma médico espírita, é muito importante para a gente, para a nossa autocura. Então, já foi falado aqui que qualquer trabalho voluntário que a gente faça, qualquer trabalho da casa espírita, o maior beneficiado é a gente. Auxiliar os outros é a coisa mais importante, sem esperar nada. Dar, fazer, sem esperar nada em troca. Porque senão a gente se frustra muitas vezes. E às vezes para de fazer. Então nunca desista. E sempre perdoe. E principalmente, não esqueçamos de orar. Porque orar é uma das coisas mais importantes contra a doença. Tem trabalhos científicos mostrando que o câncer tem medo do amor. Tem um trabalho nos Estados Unidos que um japonês estava com câncer de fígado e ele tinha 3 meses de vida. Ele preparou sua cabeça para amar cada uma das suas células cancerosas. Ele começou a fazer esse trabalho. As dores do câncer, ele encarava como um estímulo por alguma coisa que ele precisava passar para se evoluir. E o que aconteceu? Ele curou o seu câncer. Hoje ele é um palestrante mundial. Agora, tem colegas nossos que são assim. Tem colegas médicos que acham que não existe o tal do espírito. Então, a nossa Associação Médica Espírita faz um congresso chamado MEDINESP, Medicina e Espiritualidade, na qual a gente apresenta trabalhos científicos comprovando essa relação que a gente espírita sabe que existe. Quem aqui que não sabe que a nossa cabeça, os nossos pensamentos é que nos guiam, nos norteiam? Nossos pensamentos são os principais responsáveis por a gente ficar doente ou não. Trabalhos científicos, novamente eu falo, medindo níveis vibratórios de pessoas, não só médiums, mas pessoas que não acreditam, que aquelas que acham no coração ódio, rancor, tristeza, o nível vibratório é baixo, você está aí ficando doente. Aquelas pessoas que pensam positivo, que têm pensamentos ótimos, que são dedicados ao próximo, essas nunca ficam doentes. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e gostaria de convidar cada um de vocês, não precisa ser médico, qualquer pessoa pode participar do nosso MEDINESP. É um congresso de medicina e espiritualidade que acontece bianualmente. O ano passado foi em Vitória e esse ano o ano que vem vai ser aqui em São Paulo. E o tema desse congresso é servir para curar-se. Aquilo que a gente acabou de falar. Quanto mais a gente prestar serviço ao próximo, sem esperar nada, é a nossa autocura. Tá? Esse congresso vai ser realizado no Vila Blue Tree, vai ser do dia 19 ao dia 21 de junho de 2025. Então, todos são convidados. Eu deixei algum desses folhetos aqui embaixo com a diretoria. Eu pediria, por favor, para cada uma das casas espíritas pudessem divulgar nos seus centros espíritas. Eu me alonguei muito e eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Então, agora a gente iniciando o evento, nós vamos chamar o nosso coral, o coral Segue a Jesus, para harmonizar o nosso ambiente, o nosso espaço, cada um de nós. Aí, na sequência, a gente tem a prece inicial, que vai ser feita hoje pela Márcia.
Pessoal, bom dia a todos. Nós somos o Coral Segue a Jesus, um projeto que foi concretizado, foi apresentado numa das turmas de aprendizes de Evangelho aqui da casa em 2005, com o intuito de levarmos a música, né, independente aí de qualquer coisa, aos asilos, aos orfanatos, aos hospitais. E nós vamos cantar algumas músicas para harmonizar. A gente sempre começa com o hino dos aprendizes, que foi onde iniciou, né, o curso do Aprendiz do Evangelho. Então a gente começa com o hino dos aprendizes do Evangelho. Auxilia-nos, Senhor, a conquistar
felicidade, felicidade, felicidade. Luz, 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 luz. Saúde, 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 saúde. Jesus, 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 Jesus. Nós vamos cantar uns pedacinhos de algumas músicas bem conhecidas para pedir ajuda de vocês e a gente fazer um coral bem bonito. Vamos lá. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser
para encerrar a participação do coral, nós vamos cantar Paz e Alento. Essa luz é emanada. Bom dia a todos. Então, neste momento, com o ambiente já preparado, pelos acordes da música, pelas vozes elevadas, elevando também os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, neste ambiente de alegria para todos nós. Jesus, o Mestre amado, deixou-nos o roteiro iluminado a seguirmos.
e nós aqui estamos numa etapa da aplicabilidade deste roteiro. E o nosso querido irmão Allan Kardec nos deixou este roteiro de luz no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa gratidão a este irmão querido, pois hoje estamos aqui numa data comemorativa de 160 anos deste roteiro de luz trazido pelos Espíritos junto a Kardec. Que os nossos corações possam pulsar nesta manhã de hoje com muita alegria, que possamos ser aqueles que vivenciam este roteiro. Gratidão a todas as equipes espirituais que aqui se encontram neste evento de luz. A todas as equipes espirituais que nos sustentam nesta casa querida. E que possamos ter uma manhã que toque nossos corações, para que possamos tomar esta decisão de aplicabilidade deste roteiro trazido por Jesus. E assim nós vamos pedindo licença ao Pai, a Jesus e aos amigos espirituais que aqui se encontram. E vamos assim dando continuidade a este evento, no momento de reflexão da temática de hoje. Que assim seja, e graças a Deus. E agora nós teremos a palestra com o Tiago. Eu vou pedir para o Tiago, ele apresenta a temática. Bom dia. É realmente uma alegria, uma satisfação poder estar aqui no nosso Senhor Jesus com tantos companheiros reunidos, né, de tantas casas espíritas, e a gente agradece ao Pedro pela iniciativa, toda a diretoria da casa, essa congregação de companheiros da caminhada espírita para tratar de um tema tão importante, como a Márcia bem aludiu na sua prece inicial, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois dessa harmonização feita pelo coral, depois de já termos recebido as vibrações aqui da nossa casa, a gente vai falar um pouquinho desse fundamental livro da doutrina espírita. Qual é a nossa ideia de reflexão aqui conjunto? Falar um pouquinho do contexto histórico em que a obra foi produzida, refletir um pouco sobre os objetivos que estão postos no Livro dos Espíritos, segundo o próprio doutrinador. Se a gente pegar a introdução lá do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já encontra ali um conteúdo fundamental sobre a relevância dessa obra e quais foram os propósitos, tanto de Kardec quanto dos Espíritos, do Espírito de verdade, de todos os Espíritos que se manifestaram no Evangelho segundo o Espiritismo, em relação ao que se pretendia e se pretende com esse terceiro livro da codificação. Tá? Então, só para a gente contextualizar muito rapidamente, iniciando aqui, nós sabemos que a doutrina espírita nasce lá em 1857 com o Livro dos Espíritos, o livro inaugural da nossa doutrina, mas a gente já relembra uma frase de Kardec lá do livro O que é o Espiritismo, no segundo diálogo, em que ele diz, olha, o Espiritismo não é uma criação moderna.
Os povos antigos conheciam o Espiritismo também, ou até melhor do que nós. Fato é que esses conhecimentos do passado, eles foram trazidos com uma certa preocupação mística e supersticiosa, que não permitiu que esses conhecimentos fossem de fato percebidos e recebidos pelo povo em geral, mas não é um conhecimento novo. E o Livro dos Espíritos vem estruturar essa doutrina. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, a gente consegue também identificar ali, em sua estrutura, a base de todos os demais livros da codificação. A gente consegue ver alguns trechos que são explorados mais profundamente no Livro dos Médios, lá de 1861, um outro trecho, que é o trecho das leis morais, o livro terceiro, lá do primeiro livro da codificação, não é? Do Livro dos Espíritos, as leis morais, das leis de adoração até a lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos perceber que esse é o objeto de aprofundamento que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois os demais livros, tanto o Céu e o Inferno quanto a Gênese, tem lá a sua... Isso. Melhorou? Isso. Falando alto aqui já, né, gente? Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, ali nós encontramos a base de todos os demais livros da codificação. E é do livro terceiro, o Livro das Leis Morais, que nós vamos extrair a base para o Evangelho segundo o Espiritismo, que nasce em sua primeira edição, lá em 15 de abril de 1864. E é curioso a gente notar o nome com o qual nasce esse livro numa primeira edição. O título inaugural, muitos de nós já sabemos, era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o primeiro título do Evangelho segundo o Espiritismo. Um título talvez não tão atrativo, né? Imitação do Evangelho. Depois, na segunda edição, lá em 1865, que é a edição definitiva, por aconselhamento lá do seu editor, o senhor Didier, de algumas pessoas próximas, Kardec decide mudar e fixar o título tal qual nós o conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse livro nasce em sua primeira edição em 15 de abril de 1864, causando uma importante revolução. O Pedro falou no início da importância desse livro. Talvez não seja demais a gente afirmar que esse terceiro livro da codificação é o ponto alto, é o ápice de toda a estrutura da codificação kardeciana. E por quê, meus amigos? Porque ele traz o grande objetivo de nós espíritas, de nós cristãos, que é a nossa transformação moral. Esse é o livro que nos faz refletir de forma aprofundada sobre aquilo que nos importa na condição de espíritas e de cristãos, que é a nossa transformação moral. Quando a gente pega lá o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas, o que a gente encontra lá? Uma mensagem muito reproduzida entre nós, muito divulgada entre nós. Reconhece o verdadeiro espírita por suas transformações morais e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, suas más inclinações. Ou seja, o que se espera daquele que tem contato com a doutrina espírita? O que se espera daquele que tem contato com o Evangelho? A verdadeira transformação moral. Por isso, talvez não seja demais a gente afirmar que o Evangelho segundo o Espiritismo é o ápice da codificação. Com o Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer a base dessa estrutura doutrinária. Vai nos fazer refletir sobre todo o aparato que os Espíritos nos apresentam em relação à existência do ser, a vida espiritual, reflexões sobre Deus. Com o Livro dos Médiuns, Kardec traz para a gente uma reflexão sobre o aparato de comunicação instrumental da doutrina, como essa comunicação acontece entre o plano espiritual e o plano material. E com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós o ápice de todo esse conhecimento, que é a prática da moral cristã. Esse talvez seja o livro que coroa o ponto alto dos ensinamentos dos Espíritos para nós, porque seu objetivo verdadeiro é a nossa transformação moral. Para a gente entender um pouco da dimensão e da relevância do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente olha lá no Obras Póstumas, tem um trechinho em que é relatado uma mensagem, uma pergunta que Kardec envia à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas quando ele estava ainda trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pergunta o seguinte:
Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Essa é a pergunta que ele manda para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sem falar qual livro era, sem falar de título, sem falar de nada disso. E a resposta, vou falar de alguns trechinhos dessa resposta para a gente entender a dimensão desse livro. Os Espíritos respondem: o livro terá considerável influência, pois explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá deles instruções excelentes. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Vejam, a expectativa dos espíritos em relação a este livro não é só o mundo religioso, não é só o espiritismo. Isso é uma mensagem para toda a vida prática das nações, e é dali que nós poderíamos aurir, experimentar, identificar quais são as regras da vida prática que nos vão levar a essa transformação moral tão esperada. A terra está pronta, afirmam os Espíritos. Estávamos prontos para receber, se nós seguimos exatamente ou não, está dentro do nosso livre-arbítrio, mas estávamos prontos para essa mensagem. E no outro trecho: lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas, e que saia, afinal, da penumbra dos nevoeiros. Lança a semente, nós sabemos o contexto em que nasce a doutrina espírita, um contexto ainda de um processo de medo, de imposição de ideias religiosas, de fanatismo religioso, de inseguranças e incertezas. Ali havia uma semente de esperança em relação a essa mensagem do alto. E aí vem uma reflexão importante: será que foi bem recebido o Evangelho segundo o Espiritismo ao seu tempo? Como será que foi a reação dessa publicação ao tempo de Kardec? Lembremos que o Livro dos Espíritos já causou um grande impacto na sociedade daquele tempo, assim como o Livro dos Médiuns. Nós lembramos do Alto de Fé lá em Barcelona, em que vários exemplares de livros espíritas foram queimados, exemplares do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do que é o Espiritismo, da Revista Espírita. Ainda não havia o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual seria a recepção desse livro na comunidade, especialmente a comunidade religiosa daquele tempo? Imaginemos um momento em que a interpretação bíblica era de praticamente exclusividade dos representantes religiosos daquele tempo. Vem um livro cujo primeiro título é Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e propõe uma interpretação das lições do Cristo pelos Espíritos. Certamente, a recepção não foi das melhores. Quando nós olhamos ali nessa mensagem, lá nos Obras Póstumas, os Espíritos dizem para Kardec: olha, vai ser mais difícil do que com o Livro dos Espíritos. Muito mais difícil. Vou ler o trechinho da mensagem dos Espíritos para a gente refletir. Olha o que eles dizem a Kardec: se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente. Ou seja, Kardec, você era feliz e não sabia. Em outras palavras, se estava difícil até agora, agora é que a coisa começa a ficar séria. Mas é chegada a hora das dificuldades. É a mensagem a Kardec. O fanatismo e a intolerância, palavras tão comuns ainda no tempo de hoje, não é? O fanatismo e a intolerância vão alcançar-te e aos teus com armas envenenadas. Porque, vejam, voltando ao conteúdo, o tempo passa e às vezes a gente se desprende daquele momento e a gente não consegue muitas vezes ter a dimensão real do que representou isso. Esse momento religioso que eu trouxe a vocês, como reflexão, o Livro dos Espíritos ainda, além de propor uma interpretação de passagens evangélicas pelos Espíritos, ele vem quebrar alguns dogmas, em que se fundava a religião naquele momento. Vai questionar a ideia de ressurreição, a ideia de penas eternas. Vai trazer uma nova reflexão sobre aqueles pontos tão importantes
para o momento religioso daquele tempo, para a tradição religiosa daquele tempo. Vem trazer uma verdadeira revolução para o pensamento. E isso, de fato, trouxe uma certa resistência. Um grande desafio para Kardec com a apresentação desse livro. Vem dizer, por exemplo, ao invés de fora da igreja não há salvação, e aqui sem nenhuma crítica religiosa, mas apenas uma reflexão sobre o contexto, quer dizer que fora da caridade não há salvação. Não há essa vinculação a uma religião específica, a uma doutrina específica. O que importa é a caridade que nós praticamos. É fora da caridade que não há salvação. É uma reflexão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é uma revolução para o pensamento religioso daquele tempo. Isso para a gente já conseguir dimensionar o que esse livro representou também do ponto de vista histórico. E quando a gente olha para o objetivo, vamos lá ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz o seguinte, olha, o Evangelho pode ser dividido em 5 grandes pontos. Aquela parte que se refere aos atos comuns da vida de Jesus, né? Família, quando nasceu, quando morreu, em que contexto. Os milagres, todas aquelas manifestações que o Espiritismo vem explicar para nós, né? Especialmente na Gênesis. As profecias, né? O discurso escatológico de Jesus lá sobre os sinais dos tempos, sobre todo aquilo que poderia acontecer no futuro. 4, as passagens do Evangelho em que se fundou a constituição da igreja naquele momento. E o 5º ponto, a essência moral do Evangelho. Né? Os ensinamentos morais do Cristo. Se a gente pegar o Evangelho, nós podemos dividir nessas grandes 5 partes. E é isso que Kardec nos apresenta aqui. Mas ele fala, a preocupação deste livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, não é com essas 4 primeiras. Essas 4 primeiras aqui foram objeto de discussões, de disputas, de interpretações diversas. A gente vai ficar com o ensinamento moral do Cristo. É isso que importa. É isso que nos interessa no Evangelho segundo o Espiritismo. E segundo Kardec, por quê? É o ponto sobre o qual todos os cultos podem se encontrar. Bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças. E aqui a gente vê o pensamento universalista de Kardec. Não é a doutrina espírita em si. Todos os cultos, todas as crenças, a humanidade. Entender os ensinamentos morais do Cristo não é uma preocupação de uma ou outra religião, não é uma preocupação de religião do ponto de vista mais amplo. É uma preocupação do ser humano, da humanidade como um tal. É esse ensinamento que nos poderia transformar, do ponto de vista de coletividade humana, num processo de evolução. Não importa a crença, não importa nada disso. Até porque o próprio Cristo, nós sabemos, não trouxe uma religião nova para nós. Não é? Veio trazer uma interpretação, um esclarecimento sobre as leis, acerca das leis morais. Mas não trouxe uma religião específica, não fechou o seu ensinamento com base na ideia de seguirmos essa ou aquela crença religiosa. Não foi isso que o Cristo veio trazer para a gente. E Kardec é consoante a esse entendimento universalista. Olha, se a gente pegar a essência moral do Evangelho, todos podemos nos reunir e congregar desses mesmos pensamentos e ideais. Isso não nos divide, isso nos aproxima. Porque jamais foi objeto de disputas religiosas esse trecho, né? Falar da moral cristã, ninguém discute a moral do Cristo. Ninguém discute que o amar ao próximo. Nós podemos ter até uma interpretação diversa, podemos até ignorar solenemente essa parte do Evangelho. Algumas seitas o fazem, talvez, mas a discussão sobre o conteúdo é uma discussão até perigosa. Kardec diz, quando as seitas buscam discutir esse tema, né, elas encontrariam ali sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Então Kardec diz para nós, olha só, esse trecho é a regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida. É o princípio de todas as relações sociais, fundada sobre a mais rigorosa justiça, caminho infalível para a felicidade esperada. Esse é o objeto, isso é o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai abordar. E Kardec ainda vai fazer uma análise sobre a relação de nós, a nossa relação da humanidade com o Evangelho. Ele vai dizer o seguinte para nós, olha, todo mundo admira a moral evangélica, é verdade.
Ninguém vai falar contra a moral do Cristo, como eu já disse antes. Mas muitos concebem as ideias do Cristo por ouvirem dizer. Muitos concebem as ideias do Cristo por aquelas frases que já viraram até proverbiais. Fazer ao outro o que gostaria que você fizesse. Muitos reproduzem isso na leitura de Kardec, sem realmente compreenderem a fundo o que isso significa. Né? Poucos conhecem a fundo. Muitos até conhecem, mas também não extraem desses ensinamentos as suas consequências morais. Então nós poderíamos pensar naqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que conhecem e não compreendem, aqueles que conhecem e compreendem um pouco mais a fundo, mas não extraem daí as consequências morais, ou seja, não procuram conduzir as suas existências de acordo com a moral cristã. É o que Kardec está nos dizendo. E aqueles que fazem tudo isso, que se esforçam para isso, que conhecem, que compreendem, que buscam direcionar a sua vida de acordo com a moral do Cristo. E ele diz, olha, muitas vezes essa dificuldade de compreensão do Evangelho, ela se dá por algumas razões. Né? A dificuldade, muitas vezes, de alguns textos, e de fato alguns textos nos impõem uma interpretação um pouco mais aprofundada, não é? A forma alegórica com que algumas passagens nos são apresentadas, uma forma até cifrada, em que alguns ensinamentos estão postos ali no Evangelho, porque nós sabemos não poderiam ser aprofundados naquele momento. Então isso careceria de uma interpretação, de uma reflexão maior. E o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é clarear, esclarecer esses trechos para que nós pudéssemos ter uma compreensão maior dos ensinamentos de Jesus. É óbvio que no Evangelho há trechos mais diretos. Né? A gente não discute o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente não discute muitas palavras de Jesus que são diretas. Repito, podemos até ignorar ou fazermos de conta de que elas não existem, mas o seu alcance é claro. Quando Jesus diz para nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e todos os reconhecerão como os meus seguidores, está dizendo, olha, ser cristão não é falar que é cristão, não é professar essa ou aquela religião, é seguir os meus passos, isso é ser cristão. É exemplificar, né? É realizar aquilo que eu exemplifiquei. Isso está muito claro para a gente, como tantas outras passagens. E nós não podemos ignorar que Jesus, né, o espírito mensageiro das lições do alto, como era, esse espírito de luz que era, ele se preocupou especialmente em fazer-se compreender por aquele povo, daquele tempo. Ele adequou de fato o seu discurso em muitas passagens. Jesus falava para agricultores, para pastores de ovelha, para pescadores, para as mulheres responsáveis pelo lar do seu tempo, para os pais de família, e ele adequou o seu discurso. A gente, quando olha lá aqueles que lidavam com a terra do seu tempo, a realidade que conheciam, Jesus vai falar da parábola do semeador, da parábola do joio e do trigo. Quando ele fala com um pastor de ovelha, ele fala da passagem do pastor de ovelhas que perde lá uma ovelha, tendo 100 ovelhas, perde uma. Quando ele olha para a mulher, a dona de casa daquele tempo, responsável pelo lar daquele tempo, ele vai falar da parábola da dracma perdida, nas parábolas da redenção de Lucas. Quando ele olha e traz para a gente, reproduz a parábola do filho pródigo, ele fala do pai de família. Então, ele se preocupou em se fazer entender, em traduzir aquela mensagem um tanto mais complexa para o povo daquele tempo. Mas, de fato, muitas passagens ainda mereciam um esclarecimento. Se a gente pega, por exemplo, o trecho que Jesus fala lá no Evangelho de João, do Consolador Prometido, como explicar aquele trecho de forma mais aprofundada naquele momento, naquele contexto? Impossível. Quando Jesus fala, olha, não vim trazer a paz, mas a espada. Como assim? O mensageiro da paz veio dizer que não veio trazer a paz, mas a espada, a guerra, o conflito. O que isso significa? Quando Jesus está pregando, né, ao lado dos seus discípulos, e sua mãe e seus irmãos vão procurá-lo, tem uma passagem famosa em que ele diz, olha, quem são minha mãe e meus irmãos? Em verdade vos digo que todo aquele que cumpre o desejo de meu pai é minha irmã, é meu irmão, é minha mãe. Quando a gente lê no primeiro momento, parece que Jesus está desprezando, né, a mãe e os irmãos que vão procurá-lo. Não, há uma outra compreensão por trás dessa passagem. Muitas vezes a letra crua do Evangelho, se a gente não compreender esse contexto, ela passa despercebida, sua essência se perde. E a preocupação de Kardec com o Evangelho segundo o Espiritismo é propiciar esse aclaramento, especialmente nessas passagens que requerem uma reflexão, um pensamento mais aprofundado. E mesmo aquelas mais claras, né? Como o contexto vai mudando,
a gente precisa também reconhecer, interpretar e adaptar essas passagens à nossa realidade atual. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos auxilia nesse propósito. Esse era o grande objetivo de Kardec com este livro. Quando a gente olha para a introdução também do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe, eu já citei um pouco isso, mas a preocupação de Kardec na estruturação de um código universal de moralidade. Ele diz o seguinte para nós: olha, nós reunimos nesta obra os artigos que podem constituir um código de moral universal, sem distinção de culto. E eu repiso essa preocupação de Kardec, né? Kardec deixa muito claro para a gente que a doutrina espírita não é proselitista, né? Não busca convencer as pessoas de que ela é o caminho de tudo. Não é isso. Tem uma edição da Revista Espírita lá de 1863 em que Kardec deixa isso muito claro. E aqui, a clareza solar na sua preocupação em não transformar o Evangelho segundo o Espiritismo em um conhecimento restrito a um segmento religioso. A ideia é trabalhar, é interpretar, é trazer luz ao Evangelho de Jesus para toda e qualquer crença, para toda e qualquer não crença. Essa é a preocupação de Kardec com este livro. E ele diz para nós, né? Ele conserva as citações dos trechos do Evangelho, ele se preocupa aqui em manter a tradução original. Vocês pegam lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que ele manteve ali a tradução da Bíblia, é uma tradução famosa no tempo de Kardec, do Le Matrie de Sacy, que era uma tradução muito famosa na França, em que a Bíblia foi traduzida do latim para o francês. Ele aproveita essa tradução e conserva a literalidade dessa tradução. Ele não faz qualquer modificação na tradução feita por Sacy naquele contexto. Tá? Ele diz para nós também que ele não se preocupa, no Evangelho segundo o Espiritismo, em manter a cronologia dos acontecimentos tal qual eles aparecem lá no Evangelho. Até porque, meus amigos, a cronologia dos acontecimentos é historicamente desafiadora, mesmo a forma como eles estão estruturados na Bíblia atualmente, porque a história nos mostra que Jesus morre mais ou menos ali nos anos 30 da nossa era, mas os evangelhos começam a ser escritos entre os anos 40 e 70, depois do desencarne de Jesus, inclusive. Né? As informações são recebidas oralmente, eles são escritos de forma esparsa, eles não são reunidos de uma vez no mesmo momento. Então a cronologia é um desafio, tanto para a estrutura atual da Bíblia. Kardec fala, nossa preocupação não foi, inclusive, observar essa cronologia. Nossa ideia foi reunir os princípios dessas passagens, no que essas passagens decorriam umas das outras, para dar uma certa lógica no entendimento. Mas ele mantém toda a estrutura da tradução, né, a tradução mais famosa da França naquele momento da Bíblia, para o francês, do latim para o francês, e ele preserva a essência de todas essas passagens, comentando-as em seguida. Tá? Com o objetivo essencial de colocar esses ensinamentos ao alcance de todos. Ele nos diz que o Espiritismo era a chave para compreender algumas dessas passagens. Por exemplo, quando a gente pega o famoso diálogo entre Jesus e Nicodemos, em que Jesus fala, para chegar ao reino dos céus é preciso nascer de novo. Nicodemos não entende aquela passagem. Não é? O conhecimento espírita nos auxilia a compreender essa passagem. Nada mais é do que a lei de reencarnação aqui, a sucessividade das existências. Quando Jesus diz, olha, há muitas moradas na casa de meu Pai. A pluralidade dos mundos, não é? A pluralidade, a evolução dos espíritos em mundos diferentes, é uma chave interpretativa que o Espiritismo nos traz. Então aqui Kardec nos mostra como o conhecimento espírita é importante para compreender esses trechos relevantíssimos do Evangelho. Essa é a proposta da obra, inclusive, não é? Com o objetivo, como nós dissemos, de espraiar esse conhecimento, de levar esse conhecimento ao alcance de todos. Não havia um propósito exclusivista, doutrinário aqui de Kardec. A proposta era muito maior do que isso. Uma obra universal, de explicação, de esclarecimento, de tradução e de compartilhamento das verdades evangélicas. Vamos falar rapidamente aqui sobre o método kardeciano, que é também empregado no Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras aqui de Kardec para a gente refletir.
Como complemento de cada princípio, diz Kardec, ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos Espíritos, em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, nos diz Kardec, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os Espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Então, Kardec faz questão de mostrar, na introdução também do Evangelho e Espiritismo, esse método que é o chamado de controle ou concordância universal da comunicação dos Espíritos. Médiuns diferentes, em locais diferentes, até países diferentes, recebendo as mesmas questões, os mesmos tópicos de reflexão e trazendo. Kardec compara e identifica alguns desses trechos para incluir no Evangelho segundo o Espiritismo. E há uma nota de rodapé também na introdução do próprio Kardec que diz o seguinte para nós pensarmos, não é? Ele se absteve de mencionar os médiuns, de nominar os médiuns. Ele deixa isso bem claro. Olha, seus nomes não acrescentariam nenhum valor à obra dos Espíritos, nos diz Kardec. Não é? Seria mera satisfação ao amor próprio, a qual os médiuns verdadeiros e sérios, não se prendem, sendo seu papel meramente passivo. Daí a decisão de Kardec de não nominar ninguém. Nós sabemos que Kardec historicamente teve alguns problemas, alguns médiuns quiseram ter o seu nome atribuído à codificação, mas ele faz questão de explicar o porquê disso. Ele não queria personalismo, subjetivismo. A obra era dos Espíritos. Nem de Kardec, nem dos médiuns. A obra é dos Espíritos. E esse método da concordância universal, esse criterioso modelo de não atribuir qualquer passagem a quem quer que seja, é que traz também um grande valor às obras da codificação. E que espíritos são esses que nos auxiliam, que auxiliam Kardec na interpretação dos trechos evangélicos? Espírito de verdade, e alguns nomes que a gente vai ver lá, Fénelon, Erasto, Santo Agostinho, São Luís, esses dois aparecem bastante no Evangelho segundo o Espiritismo, e alguns espíritos também que não se intitulam, não se nomeiam, Tem um trecho lá que aparece uma rainha de França, um anjo guardião, José, um espírito protetor. Há uma pluralidade de espíritos das mais variadas origens, mas todos guiados e conduzidos pelo Espírito de verdade na construção do Evangelho segundo o Espiritismo. E olha só, mais uma afirmação importante de Kardec. Esta obra é para uso de todos. Cada um pode nela achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Esse é o objetivo. O viés pragmático do Evangelho segundo o Espiritismo. Entendermos e colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. Já me encaminhando para as reflexões finais, a gente percebe a preocupação de Kardec também em contextualizar o leitor diante de algumas especificidades históricas que a gente encontra no Evangelho. Quando a gente encontra lá alguns termos, saduceus, fariseus, samaritanos, peageiros, terapeutas e tantos outros nomes, muitas vezes conhecer o que esses nomes significam, o que significavam à época, é uma chave importante para a gente interpretar algumas passagens. Para dar um exemplo, na introdução do Evangelho, Kardec faz questão de explicar cada um desses termos. Os essênios, os publicanos. Quando a gente pega, por exemplo, a famosa parábola do bom samaritano. A gente conhece, não? Descia um homem de Jerusalém a Jericó e ele é surpreendido por ladrões nesse caminho. É deixado quase morto. Segundo o ensinamento de Jesus, passa um sacerdote e ignora aquele homem. O sacerdote era um homem religioso daquele tempo. Desce um levita, um religioso daquele tempo, e também finge que não é com ele. Desce um samaritano, e esse samaritano tem piedade daquele homem, cuida das suas feridas, leva uma estalagem, paga a estadia daquele homem, cuida dele. Jesus apresenta essa passagem quando é questionado por um doutor da lei sobre qual é o maior mandamento.
E Jesus equipara o amor a Deus ao amor ao próximo. E aquele homem, doutor da lei, pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E aí vem a parábola do samaritano. Mas Jesus faz questão de colocar o samaritano como personagem central dessa passagem. Por quê? Quem eram os samaritanos? Eram inimigos políticos e religiosos dos judeus daquele tempo. Com o cisma das tribos de Israel, a Samaria passa a constituir um reino independente. Tem uma questão política histórica que faz com que judeus, o povo de Judá e os dissidentes da Samaria não se entendessem. Há uma questão religiosa também porque a Samaria constrói um próprio templo, porque eles não queriam ficar mais indo lá para Jerusalém para o templo. Eles construíram o seu templo próprio. Então há uma animosidade enorme. Eles também só adotavam o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, não adotavam nenhum outro livro que foi anexado pelos judeus ortodoxos depois. Então havia ali um dissenso religioso enorme, político, uma animosidade histórica. E Jesus vai dizer, olha, o homem que faz o bem aqui nessa passagem é o samaritano, aquele que vocês odeiam. O que Jesus estava mostrando para a gente? Não importa o que formalmente nós apresentamos do ponto de vista religioso ou qualquer outro entendimento. O importante aqui é o bem que é feito. Aquele que vocês odeiam, que julgam, é ele que faz o bem na parábola. Então, compreender o que significa samaritano nessa passagem é fundamental para a gente compreender o real alcance desse ensinamento do Cristo. E Kardec se preocupa com isso, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é fundamental para a gente também compreender o alcance e a importância desse livro. Kardec também tem uma outra preocupação que às vezes é até curiosa. Quando a gente começa ali, no final da introdução, ele vai comparar a doutrina de Jesus e o Espiritismo às lições de Sócrates e Platão. Há um trecho ali no começo do Evangelho segundo o Espiritismo que diz Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Por que será que Kardec faz isso, não é? Lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria doutrina de modo geral, nasce num contexto de muita dúvida e de cisão religiosa naquele tempo. Com o avanço da ciência, inclusive, muitos dogmas religiosos passam a ser contestados. E o materialismo, naquele momento, ganha muita força. Não é? O que Kardec faz aqui com essa comparação? Fala, tá vendo? A gente está falando aqui de espiritismo, de cristianismo, mas essas ideias não são novas. Não são novas. Vocês aí que estão estudando a alta filosofia, e Sócrates é o grande nome, vejam que essas ideias que estão aqui no Evangelho de Jesus e que o Espiritismo ratifica, elas já apareciam lá em Sócrates, que é o grande nome, divisor do período filosófico, antes e depois de Sócrates, o grande nome que a gente consegue identificar como fundador do modelo filosófico que a gente conhece, já estava lá. E aí Kardec faz questão de traçar esse paralelo. Se a gente olhar Sócrates e Jesus, ambos não deixaram nada escrito, os ensinamentos de Sócrates, Platão que recolheu, assim como Jesus, como seus discípulos. Ambos foram assassinados pela intolerância e o fanatismo do seu tempo. Ambos foram acusados de corromper a sociedade do seu tempo. Sócrates de corromper a juventude, Jesus de corromper a ideia messiânica, a expectativa messiânica que havia nas tradições religiosas do seu período. Há uma similaridade. Quando a gente pega a lição de Sócrates, a gente consegue identificar, e Kardec traz esse paralelo, eu vou trazer os exemplos aqui para a gente, a ideia de que o homem é uma alma encarnada, que o sofrimento do homem está muito mais relacionado à importância que ele dá às coisas materiais, às limitações da alma enquanto nós estamos encarnados. Nós estudamos isso no Espiritismo, o corpo de alguma forma é um limitador das nossas potencialidades espirituais. O princípio da reencarnação está aqui. A ideia de que nós temos espíritos protetores. Sócrates vai tratar isso como daimon, uma palavra que foi deturpada, mas cujo significado real era de gênio, de um espírito protetor, auxiliar. A ideia de que o filósofo tinha que se preocupar em bem viver para bem morrer. É o que a gente estuda aqui. Ter uma vida regrada pelas leis morais, para que possamos evoluir, pensando na imortalidade do ser. A ideia de que o espírito não morre com a morte do corpo, de que subsiste a morte do corpo, tudo isso está lá. Kardec fala, tá vendo? Isso não é novo. A ideia espírita não é nova. Sócrates e Platão, inclusive, pressentiram a essência do cristianismo em sua obra. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz questão de apresentar isso. Vejam, meus amigos, breves comentários
comentários aqui sobre o Evangelho para a gente compreender um pouco mais, né, a riqueza desse livro. Quais foram as ideias e os ideais que moveram Kardec e a espiritualidade na concepção do Evangelho segundo o Espiritismo, com um objetivo único, que eu repeti ao longo das minhas palavras aqui, e repito aqui ao final, né, com o objetivo de nossa transformação moral. O ponto alto do Evangelho segundo o Espiritismo é nos fazer refletir, através de uma compreensão aprofundada dos ensinamentos do Cristo, aquilo que nós precisamos fazer para nos transformar moralmente, sendo este um guia seguro para a tão esperada felicidade. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso objetivo. Eu ia encerrar aqui minha fala lendo um trecho do Evangelho, mas assim que eu cheguei, eu me deparei aqui com uma mensagem dos nossos meninos e meninas aqui da evangelização, que está absolutamente conectada com a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título dessa mensagem é o seguinte: eu acredito que o mundo será bem melhor do que era. E esse foi o propósito dos Espíritos. Olha, temos um código aqui de interpretação da moral cristã a servir a todo mundo. Dele nós poderemos aurir todas as regras morais da nossa vida prática para nos tornar criaturas mais felizes. E as crianças nos dizem o seguinte: o que vemos no mundo, caos, briga, discussão, guerra, destruição, poder, mas precisa ser desse jeito? E se fosse diferente? E se a gente soubesse amar? Essa frase já nos dá uma esperança enorme, não é? E se a gente soubesse amar, seria tão bom. Nós podemos fazer diferente, construir um mundo de paz, de harmonia, de respeito, de caridade e bondade. Palavras dos nossos jovens, das nossas crianças, que nos dão esperança, né, em relação ao mundo em que vivemos, e que vão ao encontro do objetivo dessa obra importante que, não é demais dizer, se apresenta como o ápice da nossa codificação, tá? Tornarmos criaturas melhores. Esse é o projeto, é o objetivo contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que está à nossa disposição há 160 anos. Recebemos, estamos preparados para receber, nos conduzir com base nele é a nossa escolha. Agradeço o espaço aqui para trazer essas reflexões e fico aqui à disposição. Gente, obrigado. Não sei se vocês têm perguntas, dúvidas, acréscimos, sugestões. É um espaço que a gente abre para vocês. Críticas são aceitas também, né? Tem o saque do NES ali, que vocês entram em contato. Elogios também, né? Muito bem, parabéns. Gente, obrigada, Thiago. Gente, amo esse homem. É declarado, ele sabe. É declarado, é demais. Fico até emocionada em falar. Ele bem lembrou, nós temos as nossas crianças da evangelização. Eles não estão aqui hoje, é férias, né? A gente sabe que a tendência, né? Os pais saem, vão passear, tudo, mas teve toda uma proposta que eles já vieram desenvolvendo no decorrer do ano. Quando teve esse convite da federativa, conversei com a Márcia, que é a nossa diretora da evangelização, e ela trabalhou a temática, né, dos 160 anos do Evangelho, e eles trouxeram essas reflexões nesses panfletinhos que foram distribuídos para vocês. Lá embaixo também no salão tem alguns cartazes, que são trabalhos das crianças, dos nossos jovens aqui. Então, agradecer também, agradecer imensamente o Corporal, né, que é da casa, é nosso. Agradecer a Vivian que ajudou a gente a fazer essa recepção, este café. Ela também é cria da evangelização, né, uma colaboradora nossa e cria da evangelização.
e agradecer a todos vocês que estão aqui mais uma vez. A gente sempre ouve falar do Evangelho, a gente lê, a gente estuda, mas quando a gente tem essa oportunidade, viu, Pedro, a gente fala assim, nossa, mais uma vez sobre o Evangelho, mas vem trazendo tantos dados que a gente conhece, fica recortado em nossas mentes e a gente vai unindo, né? O Thiago ajudou a gente aí, traçando uma linha, né, para essa construção nossa. Então é assim, a gente vai partir para o encerramento, nós temos as vibrações finais, que a Rosângela vai fazer para a gente, depois a prece final, que a Patrícia vai trazer para a gente, e depois o Cláudio retorna aqui para fazer esse encerramento. Eu não sei se o Pedro gostaria de vir também aqui para fazer o encerramento. E não se esqueçam, quando vocês estiverem indo, desçam, ainda tem bastante lanchinho para a gente, abrir o apetite para o almoço, que a gente ou vai fazer quando chegar em casa, né, Jussara? Ou que já está pronto, sendo feito por alguém lá, tá bom? Com a Patrícia depois. Tiago é bem alto, né? Mas a gente é normal. Bom, depois de muito recebermos essa manhã tão memorável, vamos agora, nesse instante, sintonizando com a espiritualidade presente, oferecendo de nós sentimentos, pensamentos que vão enlaçar os nossos irmãos de humanidade, que vão distribuir vibrações de amor, de paz e de tranquilidade. Vamos nos unindo a esses irmãos da espiritualidade que estão aqui postos para recolher de nós tudo de bom nessa imensa nuvem de vibrações positivas e salutares. Vamos vibrando muito amor, muita paz, para que haja confraternização entre os povos do nosso querido planeta, para que haja amor nas relações, para que todas essas dissidências possam ser minimizadas. Vamos vibrar muita compreensão, entendimento e fraternidade a todos os nossos irmãos em sofrimento, quer estejam doentes, quer estejam nas ruas, quer estejam também em seus lares se sentindo abandonados. Que esse acolhimento chegue aos seus corações. Vamos vibrando muito refazimento, aceitação a todos os doentes, aos que trabalham junto a esses doentes, para que a cura integral surja de cada coração que desperta para o bem maior. Vamos vibrando muita luz pela implantação desse Evangelho de Jesus em todos os lares, para que cada lar se torne um posto de socorro aos espíritos sofredores. Vamos vibrando muita luz a esta casa que nos recebe nesta manhã, ao Núcleo Espírita Cega Jesus, para que continue sendo este polo de acolhimento. E, em conjunto, vibrando muita luz também às casas espíritas, para que continuem a distribuir a mensagem do Cristo, em socorro, em ajuda e em auxílio. E assim, vamos assim entregando com muito amor essas nossas vibrações e que o plano maior possa distribuí-las a todos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com grande alegria, com o coração em festa, que nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade
que em todos os tempos e em todas as épocas cuida daqueles que estão aqui encarnados neste momento, com a preocupação de nos ajudar a desenvolver por todos os tempos e principalmente pela época de Kardec, agradecendo ao codificador todo o seu trabalho, todo o seu empenho para personificar, para trazer para nós todas essas mensagens. Vamos agradecendo aos espíritos protetores dessa casa, a todos aqueles que nos auxiliam, agradecendo a presença de todos aqui, de todas as casas, agradecendo ao Mestre Jesus por esse código de conduta, por esse código de moral que ele veio com todo o seu amor nos trazer. E é com essa alegria que nós vamos encerrando a manhã de hoje. Uma manhã alegre, festiva, de entendimento, de compreensão das verdades que o Cristo veio nos trazer. Que Jesus possa assim nos abençoar e nos envolver no seu amor, para que possamos conseguir sempre caminhar nessa trilha do bem. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Para finalizar, né? A gente gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês na nossa casa. Foi um momento assim de muita alegria, pelo nosso coral aqui, ajudando a gente e tantos outros trabalhadores, né? E também ter conhecido os novos parceiros aí, novos amigos de outras casas que vieram aqui, que estão aqui conosco, e colocar o Segue a Jesus à disposição de todos vocês. Tudo que vocês precisarem de nós, estaremos aqui. Agradecendo em nome de todos os nossos trabalhadores da nossa casa, de todos os colaboradores, e que sejam felizes. E eu costumo dizer, né, e vou dizer de novo, porque eu sou repetitivo, algumas pessoas falam isso, mas eu não consigo deixar de me expressar. Eu digo sempre uma música de Moraes Moreira: essa casa é tão bonita quanto o povo que a habita. E é isso. É muito lindo ver essa casa cheia, ver todo mundo aqui, muito gostoso, muito bonito mesmo, tá? Muita paz para vocês. Daqui a pouco a gente vai descer para complementar o nosso café, e o Pedro vai dar uma palavrinha antes, tá? Boa tarde a todos. Muito bom, não? Uma alegria realmente. Missão cumprida. Conhecemos novas casas. Agora você sabe onde fica o Segue Jesus. Conhece a federativa, precisando de ajuda, a Federação Espírita de São Paulo. Nós estamos aqui exatamente para auxiliá-los da melhor forma que possível e desejar que todos tenham sucesso. Apenas para relembrar os nossos próximos encontros, só para dar uma reforçadinha. No dia 27 agora, nós teremos na FESP a AME novamente. Estão todos convidados. Dia 28, o Grupo Espírita Paulista, a Federação faz parte desse grupo. Também estaremos todos juntos. Nós teremos uma palestra com o Sandro Klinger. Dia 10/8, sábado, das 9 às 17, a Federação também está comemorando 160 anos. São vários eventos em comemoração exatamente ao Evangelho segundo o Espiritismo. É uma ênfase muito forte que estamos dando para exatamente levar o Evangelho a todos os lares, especialmente aos não espíritas. O consolo, que é tão importante. E no dia 25/8, lá na Federação, na Federativa, o Roberto Watanabe, nosso presidente, das 14 até as 17, fará sua palestra explicando, trocando experiências de como foi esses 6 anos de seu mandato. Na saída temos os cartazes, aqueles centros que puderem compartilhar nos seus centros, o evento da AME, estarei lá na frente também. Então, muito obrigado novamente, obrigado ao Segue Jesus por essa grande oportunidade que nos foi dada. Uma alegria imensa ver todos os rostos conhecidos e os não conhecidos que nós conhecemos agora. Que todos possam voltar para suas residências, seguros, salvos, felizes, com o coração cheio de alegria. Obrigado a todos.